Aconteceu, virou manchete. Hoje falarei do bonito e cruel Wade Wilson, condenado à morte por matar mulheres. Wade Wilson, de 30 anos, hoje condenado à morte pelo assassinato de 2 mulheres no estado da Flórida em 2019, teve seus crimes descritos como cruéis pelo juiz que proferiu a sentença. Entretanto, o homem recebeu quase 4.000 mensagens de admiradoras desde junho, quando foi realizado o júri. Quem é Wade Wilson? Wilson nasceu em Fort Myers e é fruto de um relacionamento entre adolescentes. Steven Testa Seca afirmou que descobriu que seria pai quando tinha 14 ou 15 anos. Ele e a mãe de Wade decidiram colocar a criança para adoção. Candy e Steve Wilson, pessoas que frequentavam a mesma igreja dos avós maternos do bebê, adotaram o menino. Ele cresceu na Flórida. Segundo a Newsweek, Wilson estudou todo o ensino fundamental em uma escola e depois no ensino médio estudou na Linton Childs High School. Um ex-colega sob anonimato disse que o jovem era problemático. Outro ex-colega falou que Wilson teria chegado a roubar o carro de seus pais adotivos e desaparecido por 3 dias ainda quando era adolescente. Em audiência, a defesa de Wilson leu uma carta dos pais adotivos do preso. No texto, eles descrevem que ele era uma criança alegre e que amava seus pais e irmãs, além de ser imensamente amado em troca. Eles acrescentaram que o filho ficou delirante depois que se tornou dependente químico. Pais adotivos dizem que durante a adolescência e primeiros anos da vida adulta, Wilson começou a se afastar, se tornando inicialmente retraído, instável e deprimido. Depois o vício juntou-se à doença mental e ele tornou-se francamente paranoico e delirante. E o sentimento de perda tornou-se cada vez mais acentuado. Eles ainda acrescentaram, sem detalhar, que o sistema falhou com o filho, sem dar um diagnóstico, medicação e cuidados de acompanhamento. Tentamos juntar as peças, mas não tínhamos ideia de como encontrar o apoio que Wilson precisava para ser a pessoa que ele era por dentro, acrescentaram, lamentando a morte das 2 vítimas de Wilson. Aos 18 anos, Wilson tentou se reaproximar do pai biológico. Testa Seca disse no julgamento que o filho frequentemente pedia dinheiro para ele, informou a estação de televisão NBC2. Em junho, Kelly Matthews, ex-namorada, revelou que Wilson nunca foi violento com ela. Porém, tudo mudou em 18 de fevereiro de 2019, quando Wilson tentou estrangulá-la 2 ou 3 vezes em um carro, segundo o relato da mulher. Kelly ainda revelou que o ex-namorado a empurrou no assoalho do carro e cortou suas roupas com uma faca. Em algum momento ele mordeu meu rosto, me mordeu no queixo, disse ela, exibindo as fotos do suposto ataque. Ela ainda disse também que ele a amordaçou, amarrou uma camisa em volta do seu rosto e prendeu suas mãos e pés com um saco de lixo usado dentro do carro. A mulher disse que relatou a suposta agressão à polícia, mas o homem
No caso Wilson, não foi preso. Wilson compartilha o mesmo nome do personagem de Deadpool da Marvel. Apesar disso, não há informações de que o nome dado ao agora condenado tenha sido inspirado no personagem. O preso já recebeu aproximadamente 4.000 mensagens de admiradoras. O assassino também recebeu 754 fotos das admiradoras, porém 163 delas não foram encaminhadas ao Wilson após serem analisadas pela polícia e serem consideradas impróprias, informou o gabinete do xerife do condado de Lee, segundo a NBC2 e Newsweek. Wilson aceitou 279 solicitações de conexão e 65 cartas na prisão. Os presos podem receber mensagens por meio de uma conta de mensagens monitorada. Os envios dos conteúdos foram apenas em um mês, de 12 de junho até 12 de julho. Admiradoras também encaminharam mensagens ao juiz do caso. Elas solicitaram que Wilson fosse condenado à prisão perpétua em vez da pena de morte. Os remetentes seriam pessoas que alegam ter conhecido o preso, mães e pessoas que acham que seria mais benéfico que ele recebesse a prisão perpétua, por acreditarem que ele poderia se reabilitar e arrepender-se dos crimes que cometeu. Em uma das cartas, uma mulher listou 17 preocupações, que vão desde a criação do preso até a sua aparência notória, destacando as tatuagens. As tatuagens faciais do Wilson provavelmente resultaram da necessidade de sobreviver em um ambiente carcerário hostil. O ataque direto da promotoria ao Wilson por suas tatuagens foi uma tática injusta para prejudicar o júri contra ele. O preso não tinha nenhuma tatuagem no rosto quando foi preso em outubro de 2019. O advogado de Wilson disse que o cliente é muito intimidador. Kevin Shirley afirmou ao Newsweek que o cliente moldou sua aparência enquanto estava preso e aguardando o julgamento, e ressaltou que o homem nunca expressou suas razões para as mudanças. Quais foram os crimes que Wade Wilson cometeu? Wilson, então com 25 anos, conheceu Christine Melton, 35 anos, e uma amiga dela, Stephanie Saylors, em 7 de outubro de 2019, em um bar na cidade de Fort Myers, na Flórida. Segundo o depoimento no julgamento, o trio deixou o estabelecimento depois que ele fechou e foi até a casa de um homem, o Jason Shepard, onde ficaram por horas antes de irem embora pela manhã. Depois, Christine, Stephanie e Wilson foram para a casa de Christine, na cidade de Cape Coral, na Flórida. Após algum tempo, Stephanie foi embora e o homem estrangulou a dona da residência até a morte enquanto ela dormia. Wilson também roubou o carro da vítima e dirigiu para encontrar uma namorada, a Melissa Montanez, informou o jornal local The News Press. A então namorada se recusou a entrar no carro onde Wilson estava e foi agredida. Apesar disso, ela conseguiu fugir. Então, pouco tempo depois, o homem viu Diane Ruiz, de 43 anos, caminhando por uma rua de Cape Coral e fingiu pedir informações para ela.
O Wilson atraiu Diane para o carro e tentou estrangulá-la. O criminoso ainda dirigiu até um terreno baldio e espancou-a e estrangulou-a após tentar ela fugir. Ele ainda empurrou a vítima para fora do carro e atropelou de 10 a 20 vezes. Jesus! Após os crimes, Wilson teria ligado para o pai, Steven Testa Seca, diversas vezes. O criminoso disse que havia matado 2 mulheres e narrou detalhes das ações. O genitor então colocou o telefone no viva-voz e a mãe biológica de Wilson ouvia e repassava as informações que Wilson dizia à polícia. O pai de Wilson perguntou a localização do filho e disse que enviaria um carro por aplicativo. Porém, Testa Seca informou o paradeiro do homem à polícia. Ele fugiu, mas foi preso em 8 de outubro de 2019. O corpo de Diane Ruiz foi encontrado 3 dias depois em uma área de mata. Condenação à pena de morte. Um juiz da Flórida condenou Wilson à morte no dia 27 de agosto agora de 2024. Wilson foi considerado culpado por diversas acusações, entre elas pelo homicídio em primeiro grau de Christine Melton, 35 anos, e Diane Ruiz, 43 anos, na cidade de Cape Coral. Em junho, um júri com 12 membros do condado de Lee, também na Flórida, haviam recomendado que ele fosse condenado à morte. O júri durou 2 semanas e condenou o homem por 6 acusações, incluindo 2 acusações de homicídio em primeiro grau. Em 25 de junho, 10 dos 12 jurados votaram para que o preso fosse executado por matar Diane. 9 delas também votaram pela pena de morte do acusado pelo assassinato de Christine. Apesar da sugestão do júri, no estado, cabe a um juiz decidir o que ocorrerá com o acusado. O magistrado condenou o réu à pena capital, uma para cada assassinato. Ele também foi considerado culpado pelas acusações de roubo, lesão corporal e furto, de acordo com documentos judiciais. Wilson está ligado a uma gangue de supremacia branca na prisão. O criminoso ostenta várias tatuagens de suástica, incluindo no lado direito da cabeça e abaixo do olho direito. A defesa de Wilson disse no julgamento que o cliente tem uma mente doentia e é viciado em drogas. Segundo a emissora de TV local Fox 4, o advogado de defesa Kevin Shirley apontou que há algo errado com o cérebro de Wilson, que não funciona como o de todo mundo. A equipe jurídica do homem pediu em 3 de julho um novo julgamento ou absolvição, que foi negada pelo juiz em 15 de agosto. Informou o meio de comunicação local The News Press. O juiz Nicholas Thompson afirmou no julgamento que as evidências mostraram que ambos os assassinatos foram hediondos, atrozes e cruéis. Para o juiz, o segundo assassinato foi frio, calculado e premeditado. Thompson ainda apontou que o assassino provocou séria dor física e emocional às vítimas, enquanto estava em liberdade condicional por outras condenações criminais, informou o jornal norte-americano USA Today. O condenado não teria expressado nenhuma reação enquanto o juiz proferia sua sentença. A informação é do jornal New York Post. A defesa de Wilson irá recorrer da decisão na Suprema Corte da Flórida. Após a condenação, o advogado Kevin Shirley afirmou à revista Newsweek que acredita que a decisão foi meio
que antecipada. Em julho, ainda à revista, ele declarou que o caso de Wilson causou um alarde muito incomum nas redes sociais. Eu nunca estive envolvido em algo assim antes. Não sei quantas dezenas de milhares de pessoas estão se comunicando com ele ou se comunicando entre si sobre ele. Há doações que são feitas para ele. Acho isso ridículo, mas há muitas pessoas que pensam o contrário, falou Shirley na ocasião. Acordo pode acelerar ida de Wilson ao corredor da morte. Wilson fez um acordo judicial na quinta-feira, dia 29, que pôde acelerar a ida dele ao corredor da morte. O condenado por homicídio se declarou inocente das acusações de tráfico de drogas que acumulou enquanto estava preso. As outras acusações, relacionadas a uma tentativa de fuga dele da unidade prisional, também foram retiradas. Antes, a previsão era que Wilson retornaria ao tribunal em 16 de setembro para falar sobre essas acusações pendentes. Esses processos precisariam ser finalizados antes que ele fosse para o corredor da morte. Com a resolução dessas acusações, a transferência de Wilson para o corredor da morte deve ser acelerada. O condenado está detido na penitenciária do Condado de Lee, em Fort Myers, na Flórida, desde 2019. Presos condenados à pena capital na Flórida são transferidos para a Instituição Correcional da União, também no estado. Apesar da conclusão das pendências judiciais do condenado, não foi divulgada a data em que ele será transferido por questões de segurança. Como é aguardar a pena capital no corredor da morte? Presos no corredor da morte têm direito a lanches, rádio e TVs de 13 polegadas. As televisões, porém, não têm canal por assinatura e os condenados também não têm direito a ar-condicionado nas celas, informou o Departamento de Correções da Flórida. Condenados que aguardam a pena capital usam camisetas laranjas para se diferenciarem dos outros presos. No entanto, eles usam calças azuis, assim como os demais detidos. Eles recebem 3 refeições por dia, sendo uma às 5 horas da manhã, horário local, outra das 10h30 às 11 horas e das 16 horas às 16h30. A comida é feita pela equipe da prisão e transportada até as celas, onde os presos recebem garfos para se alimentarem. Os presos não podem ficar juntos em uma cela comum. Os banhos somente em dias alternados. As visitas também são aceitas, mas devem ser pré-aprovadas pela direção da instituição. Os detidos também podem receber cartas todos os dias, exceto feriados e fins de semana. A contagem dos presos no corredor da morte ocorre ao menos a cada hora. Eles devem usar algemas em todos os lugares da prisão, menos dentro da cela e no pátio onde fazem exercícios físicos. Os detidos só deixam a cela por questões médicas para fazer exercícios, receber visitas, incluindo de seus advogados, ou entrevistas à imprensa. O preso é mudado de cela após o governador assinar a sentença de morte dele. Os condenados são levados para a cela conhecida como Vigília da Morte e têm direito a uma ligação telefônica legal e uma social, ou seja, uma ligação para um familiar e outra ligação para o advogado. Apesar de Wilson ser um rapaz bonito e ter diversas admiradoras, isso não lhe tira o mérito de assassino cruel e vai morrer conforme a lei
da Flórida. Espero que tenha gostado. Deixe seu comentário, deixe a sua inscrição, ative o sininho. Aconteceu? Virou manchete.